Ativado. Ó, estamos ao vivo, gente. Chegou. Tudo funcionando. Funcionando. Todo Belezinha. mundo. Devia estar mais longe. Aí ficou bacana. Ah, ficou top. Nosso assistente técnico. Coloca sempre para ela se enxergar. Aí Não. coloca na posição. Esse aqui é o Instagram. Bota no Instagram para Você você. vai bater? Uhum. Massa. Muito legal. Só que vai ver. Beleza? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Nessa noite de sexta-feira e chuvarada ontem, né, aqui no Balneário Arroio do Silva. Estamos mais uma vez aqui, né, tentando compartilhar aí conhecimentos, informações sobre saúde. Hoje a gente vai tentar dar um breve, né, relato aí, algumas informações sobre exames e que a gente pode estar, na verdade, se policiando e procurando aí melhorar a saúde em questão de alerta mesmo, porque às vezes a gente deixa passar, não, deixa para outra vez, deixa para outro dia, precisa fazer um exame, às vezes não sabe como. Claro que todo médico vai pedir, nutricionistas que podem fazer o pedido, né, o requerimento de exames, mas às vezes num estado de alerta de uma informação que a gente pode passar aqui, você pode pedir para o seu médico, né, ou nutricionista, para fazer esse pedido em relação ao exame, que às vezes você pode estar sentindo os sintomas ou tendo alguma conversa que você teve com alguém e que esse alguém relatou as mesmas né, sintomas e entre outras coisas, né? Até os exames de rotina mesmo, Isso. para você ir monitorando sua saúde, sua qualidade de vida, isso é importante. E hoje a gente não vem com um assunto específico para falar, a gente vem com um assunto bem abrangente. Mas até antes de a gente começar, a gente quer apresentar o estúdio novo aqui, né? Cedido aí pela Mercador Contábil. E a gente agradece imensamente essa nossa parceria aqui com a Aline e o Alessandro. Sem eles, nada disso seria possível, né? E a gente tem a imensa gratidão, porque é um projeto que a gente foi falando, foi desenvolvendo e a coisa se tornou algo bem estruturado, né? E a gente quer tentar manter isso até o quanto a gente puder aí estar fazendo, né? Claro que às vezes tem dias que a gente não consegue por motivos pessoais, enfim, mas a gente está sempre se organizando para tentar toda sexta-feira. E a gente pede que vocês sigam lá o canal do YouTube, né? Comenta, compartilha, porque isso é importante para a gente poder conseguir fazer ao vivo no YouTube. Daí a gente consegue um pouco mais de tempo também e também consegue os vídeos mandar para o WhatsApp, né? Compartilhamento. Isso, tem o compartilhamento um pouco mais fácil, né? Porque às vezes o WhatsApp limita, né, o tempo ali corta, né, os vídeos. Então a gente pede aí que vocês nos deem essa força de estar divulgando aí, né. Então hoje vamos começar, né, falando sobre exames, os principais e o que a gente precisa aí, né, ao longo da vida ficar atento, né, principalmente numa questão aí às vezes de um alerta para algumas situações bem
estruturadas, né? Então, o primeiro exame que a gente pode estar relatando, né, Adriane, que você, na parte da nutrição aí, pode estar nos informando, alguns eu fico de conhecimento também pela vasta atendimento que a gente tem, a gente precisa saber, o personal trainer também precisa saber, né? Mas de indicação, eu deixo para a Adriane dar o esclarecimento de alguns. Eu acho assim, para todos, independente se a pessoa tem algum sintoma ou não, ou se ela só quer verificar como é que está a saúde dela, seria um hemograma completo. Ali no hemograma você vai ter a contagem de hemácias, vai ver se as hemácias estão uniformes, se elas estão no formato adequado, se a função das hemácias está ocorrendo tudo normal. Dentro do exame, o hemograma completo, no caso, a gente também tem a parte de leucócitos e linfócitos, que são a parte da defesa do nosso corpo, as células que defendem o nosso corpo de qualquer outro invasor, de qualquer agente que possa causar dano, né, ao nosso organismo, seja externo ou até internamente também. Então, é outro marcador que os médicos levam muito em consideração. Existem outros fatores ali dentro do hemograma completo que são complementares a esses três que eu falei: as hemácias, como que tá as células do sangue, os leucócitos, os linfócitos, que daí são as partes integrantes dessas células, né? Aí nós temos uma discriminação de todas as partes da célula do sangue. E por último nós temos as plaquetas, que é muito importante as plaquetas, porque as plaquetas é que definem a coagulação do sangue, ou seja, se eu me corto, quanto tempo eu demoro para que aquela cicatriz, o sangramento daquela cicatriz extinga, pare, né? Então isso é muito importante, principalmente para os diabéticos, tá? Então o nível de plaquetas tem que estar dentro do normal, tá? Eu poderia entrar em detalhes aqui sobre cada item e colocar as quantidades mínimas e as máximas, referências e tal, mas é que isso se torna um pouquinho complicado, porque cada laboratório tem um tipo de protocolo, né? Eles usam uma técnica diferente. Então, vamos supor, o laboratório X, Algum perigo tá tocando. o laboratório X, ele conta as plaquetas de uma forma, num certo tipo de protocolo. São vários protocolos no mundo todo, né? Um outro laboratório Y, ele faz um outro tipo de protocolo, então ele usa um outro tipo de contagem, tá? Isso é por litro de sangue. Então a gente tem por milímetros, né? E por litro de sangue. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas então o primeiro exame que a gente sempre tem que fazer pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos, caso você não apresente nenhum sintoma de doença, seria o hemograma completo, tá? O segundo exame... Deixa eu dar uma interrupção aí, Pode. em relação ao hemograma, acho bem importante comentar que, assim, mulheres fazem exames pelo menos a cada 2 anos, vamos dizer, preventivos e tal, enfim, a gente faz. Homens são mais difíceis. O pai, hoje já falecido, era técnico de enfermagem, aposentado e tal, enfim, fazia cerca de mais de 10 anos que não fazia um exame. Como ele teve uma dor nas costas, olha só, aí junta nutrição com exercício físico, com exames, com tudo, né, a historinha rapidinha. Por causa do pré-operatório, que era o hemograma completo, para ver a hérnia de disco que ele descobriu em função de estar cuidando da minha tia no hospital, assim, bem nada a ver, senti uma dor, estava no hospital, o médico, deixa eu ver como é que é, raio-x, hérnia de disco, já que está aqui dentro, vamos operar, mas eu vou fazer o hemograma completo, que é um dos pré-operatórios. No hemograma completo, as plaquetas dele, que tu acabou de falar, deu abaixo de 30 mil. Ou seja, disso foram investigar tudo, descobriram hepatite C, descobriram isso, aquilo, aquele outro, mas foi o primeiro passo dele saber de uma doença incubada há mais de 30 anos. Foi exatamente esse exame que eu estou falando.
Então, falar para os homens, né? Façam pelo menos hemograma completo uma vez por ano. Pelo menos um a cada 2 anos. Só quis te interromper porque é uma coisa séria, Sim, de uma pessoa da saúde, que deveria estar mais ligada, que era meu pai. sim. E se um técnico de enfermagem não tá nem aí e não faz nada, Sim. o que dirá a população, né? E faz sentido, Aline, porque, por exemplo, a nossa mãe, ela se cortou na cozinha e Jorrava sangrava, sangue. Meu pai sangrava, foi. sangrava, sangrava, sangrava e não cicatrizava e não parava de sangrar. E era Verdade. esparadrapo, e era algodão, e levou assim horas. Normalmente leva assim em torno de 20 minutos para estancar o sangue. Ou até menos, né? Ou até dependendo. menos, dependendo da pessoa. Mas o caso dela, assim, levou várias horas para poder estancar. O diagnóstico, leucemia linfocítica crônica. Pois é. Uma doença grave e que daí teve que ir para tratamento específico. Mas o hemograma completo, ele é um exame, assim, chave. Por isso o nome completo. Por isso que todo médico, quando você vai, que precisa fazer Primeira exames, coisa é a que primeira coisa que ele pede. Então seria assim algo que você pode fazer, né? Antes até de ir no seu médico, você pode fazer um hemograma e já levar pronto para ele. Quanto que custa, Aline? Pela Você traz o nossa dado. pesquisa aqui da cidade, Arroio do Silva e região sul de Santa Catarina, de R$35 a R$40 no particular. Convênio fica em torno de R$20 e o SUS também dá. Daí o SUS Então, gente, a 20 pila, 40 pila o SUS fazendo, olha, pelo menos uma vez por ano. Tinha que fazer, É um né? exame relativamente barato e, né, Abrangente. tem pelo SUS e que detecta muita coisa. O alerta o médico para pedir novos exames Exato. de toda uma gama de, né, de Exatamente. doenças, às vezes bem sérias. Uhum. A anemia ferropriva, que é a anemia por falta do consumo de ferro, ela é detectável no hemograma. Outros tipos de anemia, que a gente não tem só por nutrição, Sim. né? Existem outros tipos de anemia, que pode ser congênita, pode ser vinda de deficiência, de outros tipos de deficiência, inclusive genética, elas são detectáveis no hemograma. Então a gente tem aí um exame, um valor bem acessível, que eu acredito que mesmo que a pessoa não tenha acesso ao SUS, ela consegue, Se né? juntar R$1 por dia, em 40 dias faz o exame particular. Consegue fazer. E nós temos aí no nosso município um suporte nessa parte de exames, né? Bem considerável. A maioria dos exames é feita pelo município, pelo SUS aqui. Eu estive me informando. Mas existe a burocracia, ok, enfim. Mas tem como fazer gratuitamente, tá? Eu acredito que um segundo exame fundamental, principalmente da nossa região, que nós temos um alto índice de sobrepeso e obesidade, é a glicemia em jejum. A glicemia em jejum, ela monitora os níveis de açúcar no sangue nas últimas 48 horas, tá? Então, digamos assim, se você vem tendo sintomas para o diabetes, a glicemia em jejum, ela te dá um alerta se você está entrando em fase, né, pré-diabético ou diabético. Então é algo importante também para a gente colocar ali na listinha de exames para ser feito. E aí, anos, Adriane, R$22. R$22, olha aí. E R$22 você compra. No particular, sem convênio. Você compra um X. Menos. Né? O X é mais caro. O X é mais Cachorro caro. quente. Um cachorro quente, R$20. Aí, uma vez por ano você pode fazer. Se você não é diabético, monitora. Se você já é diabético, é uma forma também de você estar conseguindo monitorar os níveis de diabetes aí, que é bem interessante, né? Um outro exame importante, e aí a gente já entra um pouquinho mais, uns mais específicos, na verdade, esse exame ferretina, ele é
marcador. O que seria a ferretina? A ferretina é como se fosse um ônibus, tá? Um coletivo. Ela passa em várias ruas, em várias vielas, em várias células, em vários órgãos do corpo, e ela vai recolhendo moléculas de ferro, vai transportando as moléculas de ferro de um lugar, do intestino para o coração, do fígado para outros órgãos, e aí vai. Dentro da corrente sanguínea, ela é um coletivo, um ônibus, tá? E o que ela faz? Ela leva essa molécula de ferro, que a gente absorve através da nutrição, através do alimento, para os lugares principais. Mas ela também esse ônibus que a gente tem no sangue, ele também acusa se a gente tiver o nosso sistema inflamado. Nossa, que legal. Inflamatório. Então, Adriane, o que acontece quando acusa no meu exame que a minha ferritina está alta? Seu corpo está altamente inflamado. Muito provavelmente você está com alguma inflamação no fígado, alguma inflamação em outros órgãos, no rim, inflamações no próprio sangue, osteoporose, me ajuda aí, osteopenia, essa parte de ossos aí também, tá? E também outros tipos de doença acusado, inclusive neoplásicas, que seriam células cancerígenas. Podem levar a diagnosticar. Ela é um indicativo, né? Ela é um alerta. Então, opa, a ferritina está alta, então tem alguma coisa acontecendo comigo. Tanto que tem muita gente que tem que fazer sangria por conta desse aumento de ferritina e às vezes a atividade física ajuda para fazer esse transporte ser mais rápido. O que, assim, de uma forma bem empírica, o que seria? A molécula de ferro sobe dentro do ônibusinho, que é a ferritina, e a ferritina vai, se locomove, só que ela não consegue descarregar. Então, ele só entra ferro ali. E não sai. Só entra moléculas de ferro. Mas aí, quando ela chega no órgão de destino, ou na célula de destino, ela não consegue descarregar. Por quê? Porque há um processo inflamatório. Então, ela é um indicativo, ela é um exame importante para você saber se você está com algum processo grave, e daí nós chegamos na parte grave de detecção, né? E quanto que ela custa ali? De 44 a 49 reais. Pois Não é? 50 pila. 50 pila. E No mais caro, né? Porque uma barata é 44 aqui. E No particular, a pessoa fora. também tem que cuidar o consumo de carne, né? Porque excessivo consumo de carne pode levar a ferritina. se ela alta, está com... Bem da nossa região, né? Sul do Brasil. Se ela está com o corpo inflamado, se ela está com a ferritina alta, ela tem que fazer um processo de nutrição, de desinflamação. Então daí já é outro assunto aqui, senão a gente vai fugir um pouco aqui. Mas é só um indicativo que você precisa cuidar da sua saúde. Mas é só para informar que às vezes por algum alimento em excesso pode causar esse tipo de aumento, né, da ferritina. Ô meninas, olha só, a gente falou 3 exames bem importantes, né? E que se nós pegarmos a média de preço do nosso município no particular, sai de 100 a 110 reais, os 3. Pois Sem descontos, isso é o Sim, preço aí tem mais caro. desconto, né? Só que assim, os laboratórios da nossa cidade, falando de Balneário Rui do Silva, eles têm convênios onde fica mais barato, eles têm valor de desconto, um deles chega na faixa de 20%, e quanto mais exames você incluir naquela coleta de sangue, mais coisas, né, itens testados, maior vai ser o desconto. Sim. Então assim, não pagando caro, que não consigo ir no SUS, não consigo
médico, etc, eu não quis ir, ponto. Só esses 3 exames do mais caro possível, R$100. Poxa, uma vez por ano, Sim. principalmente falando aos amigos homens, já agradecendo os que estão aqui nos assistindo, que tem bastante gente, né? Passem para os amigos, homens e mulheres, eu digo homens porque são os mais preguiçosos né? Resistentes, né? Preguiçosos, né? De fazer não ficar bravo comigo, chamar de preguiçoso. Sim, faz um exame de sangue ali, vai, monitora, vê como é que tá a saúde. Ó, tem uma pergunta do nosso amigo Everton aqui, nosso colega, vizinho do lado, amigo, cliente também. Isso. Estou com muita proteína. Como posso fazer para reduzir? Para de comer carne. Eu não sou a Nutri, tá? Para o churrasco. Se foi a detecção isso em laboratório, primeiro você tem que procurar um médico, né? Ver exatamente o que está acontecendo aí com essa proteína, que ela não está sendo absorvida pelo teu organismo, né? E também cuidar aí a parte do rim, tá? Provavelmente você deve estar com alguma situação inflamatória no rim, que deve estar acumulando aí essa proteína, e isso pode ser perigoso a longo prazo. Se isso continuar, você pode entrar aí em hemodiálise, tá? Então, primeiro passo seria procurar um médico, e um segundo passo, uma nutricionista, uma boa nutricionista, para te indicar uma dieta, um plano alimentar. A gente não fala mais dieta, né? Porque dieta é coisa do passado. Um plano alimentar, uma reeducação alimentar, para que você consiga frear esse processo aí de dano renal, né? E dano de fígado, que provavelmente deve estar acontecendo, porque é simultâneo uma coisa, tá? Você conseguir aí reverter essa situação. Dá para reverter só com alimentação, exercício físico e a ajuda de um bom médico? Dá para cuidar da saúde dessa forma. Agora a Patrícia, esposa do Everton, entrou também, tá dando boa noite para nós. Boa noite. Paty, a rainha do nosso pastel de terça-feira, né? Legal. Obrigada, agradecer. Pastel bem light, inclusive. Ela, é só pra tu saber, tá, Patrícia? Tu não tá perguntando nada, mas já que o Everton perguntou, tira a carne da vida dele, tá? Reduz, eu não sou nutri, eu posso brigar mesmo, né? Então reduz aí esse negócio de carne, vamos pra sopa de alface. Do jeito que ela é boazinha. A Patrícia, vai fazer bife pra ele todo dia, porque a Patrícia é nossa flor. Beijo. Aí na sequência ali, qual é o próximo que a gente... O próximo seria o exame de B12. Se você apresenta cansaço, perda de cabelo, desânimo, uma fadiga, dor nas pernas, uma fadiga crônica que parece que vai faltar o ar, dores de cabeça, tontura ao levantar e ao deitar, é necessário que você faça uma contagem aí da vitamina B12. Ela é essencial para o nosso organismo, né? A memória também é muito, ela influencia bastante, tá? Então esse é um exame também simples, fácil. O próprio médico pode indicar a suplementação, ou então, se você já tem uma nutricionista, você pode estar recorrendo a ela. Existem B12s que podem ser suplementadas por spray, sublingual, né? Ou até em comprimidos, em cápsulas. E injetável. E injetável. Isso, injetável é em casos extremos, assim, de pessoas que foram internadas e que tem uma depilação muito grande, mas que a gente pode estar usufruindo também. E existe uma outra forma, que é o consumo de bife de fígado. Adoro. Bife de fígado, carnes vermelhas, pouco gordurosas, tá? Pouco gordurosas. Então, daí você pode estar aumentando esse nível aí. Claro que é bom o acompanhamento do médico e nutricionista, porque se você tem outras comorbidades, você tem que ver aí como é que vai estar suplementando. Se é da forma nutricional, através dos alimentos, ou então da suplementação mesmo, através de cápsulas ou o líquido, né? Suplementação líquida. Qual é o exame que detecta B12? A B12. A B12? Pois é, esse ninguém me disse antes. Vitamina B12. Vai lá no laboratório
tiver algum laboratório mas online, nos passe por esse, por favor. Não, mas vai ser em torno de R$15, R$20, não vai passar disso. Então tá. Tá. Esse eu não tenho preço. Aí tem a sequência do... Uma outra, provavelmente o Everton deve ter feito o exame de albumina sérica. A albumina sérica é justamente isso, a proteína que está sendo acusada no sangue, se ela está em excesso ou está em falta, né? A albumina seria isso, a captação, a identificação do excesso de proteína no sangue. É sérica. Por que é sérica? Porque eles fazem uma contagem que tem que chegar a um X, tá? Tudo que é sérico em exame, ela tem que chegar a um X para poder ser considerado um exame válido. Então é feito várias vezes o mesmo exame com a coleta do mesmo sangue para se confirmar essas quantidades, tá, Aline? Certo. Eu não sei se Albumina? albumina. Ó, B12 a partir de R$12 a R$25, acabei de ver. Olha. E qual é o nome? Albumina. Albumina. Gente, eles estão falando palavrão pra mim. Isso. Então essa albumina seria essa A separação. partir de R$8. Olha aí, bem baratinho. Baratíssimo. E é algo que identifica algo muito sério, porque isso dá consequências no fígado e renal, principalmente. Tá? O excesso de proteína no sangue, ela pode vir a prejudicar, inclusive parar o rim. Nossa. Né? Num caso extremo, mas a gente tem que estar controlando. O que mais, Daiane? A gente fez da hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Essa é importante também. A hemoglobina glicada, ela é um outro exame que a gente consegue ver os níveis de açúcar no sangue, ou seja, a glicemia, nos últimos 4 anos. E é aí que as Nutri pegam as pessoas que tentam enrolar, né? Os Porque alexandres. assim, isso, porque chega lá e fala, faz o exame, fica uma semana sem comer carboidrato, fazendo tudo certinho, vai lá, faz o exame, a glicemia em jejum, e aí não acusa, dá abaixo de 90, ok, tá? Mas aí chega lá na Nutri, ou chega no médico, e o médico pede a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é a proteína da célula do sangue identificada com a glicemia. Então aí o médico nutricionista consegue identificar que aquele paciente está diabético ou pré-diabético, né? E que ele está tentando enrolar. Uma hora ele come açúcar, outra hora ele não come. Uma hora ele come exageradamente, outra hora não. Uma hora ele bebe álcool, outra hora não. Então aí ele vai enrolando e quando chega para fazer o exame, esse exame pega. E aí, continuam nos perguntando, nem vou contar mais tempo, não ficar feio o negócio, sobre gordura no fígado. Mas a Nem vou falar que é o mesmo da proteína, né? O mesmo da dúvida da proteína da causa da gordura no fígado. Existe um exame específico para gordura no fígado que é feito, esteatose hepática. Jesus, ela falou um palavrão agora, fala de novo. Isso. Esteatose hepática. Lá vou atrás do preço enquanto isso. Isso. Aí tem esteatose hepática não alcoólica, Jesus. esteatose hepática medicamentosa e esteatose hepática alcoólica, que daí pode desenvolver uma cirrose, uma cirrose aguda e depois da cirrose aguda para um câncer de fígado. Meu pai só não chegou no câncer, morreu antes. Isso. Mas ia chegar no câncer. Mas E a do pai é hepática não alcoólica. não alcoólica, exato. A má alimentação. Ponto. Enfim, Tá. R$148 o check-up e engloba 12 exames específicos do fígado. Do fígado. Não achei preço unitário, mas achei o geral. Mas normalmente quando faz esse tipo de exame, ele já faz o composto ali, Sim. o combo, Pra... porque já detecta várias coisas ali, tá? Certo. Nosso fígado é o nosso filtro.
a gente toma água filtrada, certo? A água que vem da torneira, a gente considera ela uma água imprópria para consumo direto e a gente filtra ela para tomar. O nosso fígado, ele filtra todas as coisas que a gente come. Então, os medicamentos que a gente toma, o fígado filtra. As coisas que a gente come, o fígado filtra. Tudo que a gente passa de nervosismo, de estresse, de altos hormônios, baixos hormônios, toda a oscilação que a gente tem passa pelo fígado. Então, o fígado, ele é um termômetro da sua saúde. Cuide do seu fígado e você vai ter saúde o resto da sua vida. Pelo menos enquanto tiver vida. Enquanto tiver vida. Porque a vida a gente não descobriu. Pode ser que a gente descubra. Se a gente não rir também não tem graça, né? Isso. Daí o que a gente pode comer, estamos falando de exames, né? Que pode vir a reduzir, se é que existe, né? Assim, numa forma geral, né? O que a gente pode comer ou deixar de comer que vai diminuir um pouco essa gordura no fígado? Ou não tem nada a ver com comida e vai para a parte do exercício? Vamos fazer Ou é os dois, é um combo? Não, essa parte da esteatose hepática é bem complicada. Bem E difícil. ela tem vários critérios, inclusive planos alimentares, dietas, Aí é dieta dietas mesmo? específicas, principalmente para quem está na esteatose hepática alcoólica grave, Certo. tá? Que é daí Porque quem consome bastante álcool e tem gordura no fígado. Isso. Elas falam e eu traduzo, né? Isso, exato. Eu e o Google aqui. Porque, assim, daí a pessoa vai para uma restrição alimentar bem grande. Bem grave. Bem grande, tá? Bem grande, porque são vários alimentos que ela não pode comer. Que ela tem que... Que ela tem que cortar. Até essa gordura no fígado, ela pode ser revertida até o estágio 2 da doença, que seria uma não alcoólica grave, ela pode ser revertida, porque o fígado, ele é um órgão que se regenera. Certo. Mas isso tem que ter extremo cuidado. Isso é bem drástico, digamos assim. Bem drástico. Se ela está na fase inicial, ela pode reverter esse quadro tranquilamente, tá? Certo. O duro é deixar da cerveja. Da cervejinha, da picanha com a gordurinha, da costela. Isso. Não só tudo, né? Gordura na carne a gente sabe qual que é. Churrasquinho com os amigos no Com bastante sal, com bastante sal grosso, né? É, isso aí tudo. Não só isso, mas os fast food, né? X, pizza e tal. Tudo isso junto e misturado, Certo. né? Os exageros, as quantidades. Aí vocês estão falando da gordura aí. Não, eu não tô falando nada, a gente tá só respondendo o que o amigo tá perguntando. Aí vem o colesterol Isso. e na sequência triglicerídeos. Isso, colesterol. Colesterol total, que daí já vai ter o LDL, o HDL e o HDL, né? Juntos. E também o triglicerídeos, que é um outro exame, marcador também de inflamação, que também é Que importantíssimo. eu acho que é o mais perigoso. O triglicerídeos. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o colesterol que elas esquecem do triglicerídeos. É verdade. E o triglicerídeos, ele é o mais fatal que tem, porque ali ele marca o estado de saúde da pessoa realmente preocupante, a levar ao ponto de AVC, a levar ao ponto de infarto. Então, isso é muito mais importante como marcador de algo do coração que está em alerta do que propriamente colesterol total, que todo mundo fica lá procurando civastatina, rovastatina, enfim, entre outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes. Mas isso é um marcador fundamental. Então, se você conseguir fazer o seu exame de triglicerídeos, procurar se manter ali em alerta e ver como está, seria importantíssimo isso, procurar um médico aí para estar... Agora, o preço, gente, é R$20.
R$20. Valeu, 20 Olha aí. reais. Menos que O triglicerídeos, ele aumenta se você começa a comer muita margarina, gordura trans, todos os alimentos industrializados contêm gordura trans, muita fritura, tudo frito, peixe frito, pastel frito, bolinho frito, coxinha frita, tudo frito, tá? Bolo de arroz frito, faz muita fritura em casa, batata frita, né? Sim. Então, o frito no óleo, ele te dá uma elevação de triglicerídeos. E o né? frito na banha? É a mesma coisa? Ou Ela- a banha é um pouquinho menos pior, como se a gente lê por aí, assim? Ela tem uma diferença. O problema são as quantidades dele, entendeu? Não é ninguém que está perguntando, é eu É. mesmo. Cozinhar, Né? Porque a gente ouve muita coisa. cozinhar com a banha seria interessante para a pessoa que tem alta atividade física. Não sou eu, só vou 3 vezes por É. semana. A Não sou eu. a pessoa- Não sou eu quando eu não vou só 2. A pessoa, vamos colocar aqui, um pedreiro, Certo. trabalha manual, Braçal o dia braçal o dia todo. Pode ter certeza, essa pessoa é magra, Sim. né? Essa pessoa, ela pode comer banho, entendeu? Sim. Agora, uma pessoa que trabalha sentada no Eu. escritório, Eu. né? Na frente do computador, mexe os dedos, malemar os ombros aqui e pratica pouca atividade física Durante o dia? durante a semana, Sim. nem o dia, a semana, não aconselho, entendeu? Certo. Porque querendo ou não, ela é uma gordura saturada, é uma gordura melhor que Menos o pior que o óleo de óleo, soja, né? mas é uma gordura saturada, aonde você vai ter o acúmulo de gordura nas artérias. E aí pega lá no colesterol e no Pega triglicerídeos. no colesterol e no triglicerídeos. E na Então, gordura no fígado tem que ter também. muito cuidado com o que se fala. Por isso Ah, que eu eu só cozinho com banho. me bota um Cuidado. dedo de banho pra fazer o arroz. Cuidado, você é uma dona de casa, só cozinha com banho, mas aí o resto do dia você passa sentada conversando com as suas amigas, olhando o celular. Cuidado, tá? Você está com risco cardiovascular. Agora, eu sou uma dona de casa, mas eu pratico atividade física, eu sou maratonista. Aí eu não vou falar nada de você comer banho. Porque Sim. você tem um ritmo de treino Que você tá que gastando. você vai gastar essa. Eu como banho, mas eu surfo 5 vezes por semana, que é da região aqui, né? Que eu sei que Bem da nossa da região. nossa região aqui. Eu não vou falar nada para você. Pode comer banho. Pode comer banho misturado até com um pouco de óleo, porque a minha avó cozinhava um pouco de banho e um pouco de óleo, para não queimar. Meu Deus, Pra sério? não queimar, Não, eu não é. sei dessa. Então, Sei ou a banho ou o óleo. Pode misturar, mas aí você tem que praticar atividade física. Agora, se você fica em casa, sedentário, você anda de carro, você não caminha a pé, não anda de bicicleta e cozinha com banha, cuidado. E com azeite também. Com azeite E óleo de com soja, né? azeite também, em O comum, excesso, assim. né? Um excesso, aquela comida que você percebe assim, que tem aquela camada de azeite por cima, de óleo por cima. De gordura. Cuidado, tá? Cuidado com o triglicerídeos. Ele é mais grave que o colesterol, tá? Então são outros 2 marcadores de saúde aí que a gente pode estar monitorando. O que mais? Daí a gente vai entrar na parte de hormônios, né? Vamos entrar nos hormônios. Que ajuda também essa parte todinha que a gente fala, tudo tá interligado, né? Um no outro. Tireoide, daí nós vamos ter o T4, o T3 e o TSH, que são marcadores também para a gente ter noção de como que tá a parte hormonal, que também está correlacionada a algumas comorbidades, né? Que indicam aí um tratamento mais específico, que geralmente as pessoas associam por engordar, por estar com uma tireoide alterada Nem ou sempre. acelerada. Então aí a gente, claro, a gente fala aqui, mas isso tem que ser visto de cada um, né? Eu quero colocar uma coisa aqui para vocês, e isso eu falo de consciência própria, porque eu tenho hipotireoidismo desde criança.
fui detectada com hipotireoidismo aos 8 anos. Nossa. Então, Convive a vida toda. a vida toda eu tomo o hormônio todas as manhãs. E assim, ó, eu não acredito na pessoa que fala: eu tenho sobrepeso, obesidade por causa da tireoide. Não, tá errado, tá? Você tem tireoide porque você está sobrepeso e obesidade. É justo ao contrário. Ou seja, Tá? primeiro vem a obesidade. Exato. Depois vem... Para quem adquiriu ao longo da vida, e né? que não é congênito como Claro. o meu, né? Assim, ó, porque você está sobrepeso é que a sua tireoide está toda desregulada. Porque você está obesa é que a sua tireoide não está aguentando o tranco, tá? Porque a gordura, ela é um sinalizador inflamatório. E quando o teu corpo está inflamado, ele bagunça todos os hormônios que você pode ter. Hipófise, tireoide, T4, daí não produz T4, não produz T3, ou produz em excesso T4, que seria o hipertireoidismo, produz em excesso T3, e aí existe um outro tipo de tireoide, que é a tireoide de Hashimoto, que é uma autoimune. E essa não, quem tem essa, a única coisa que você tireoide é isso, não pode ser doador de sangue nem de medula óssea. Exatamente. O T3 e o T4 podem, não. Nada a ver com o assunto, mas a pessoa é meio... Porque a Hashimoto, o hipotireoidismo de Hashimoto é o mesmo processo inflamatório como se fosse lúpus, como se fosse esclerose múltipla. É as autoimunes degenerativas. Autoimunes, exatamente. Ela é degenerativa. Eu sei porque a gente foi ver pra doar e o único tipo, quando eu liguei e tal, vinha no Hemosk, o único tipo de tireoide que não pode ser aceito doação, eles nem testam, nem pra medula, é o, como é que fala? Hashimoto. Eu decorei que era tireoide do japonês, né? Porque Do esse nome japonês, nunca mais exatamente. Então, assim, ó, você que fala isso, eu estou sobrepeso, eu Por causa da estou tireoide. obesa por causa da minha tireoide, por causa do T4, por causa do T3, tá? Não é verdade. Isso tá errado. Você está com tireoide porque você está com sobrepeso. Mas é o mesmo raciocínio do excesso de glicose do pré-diabético, não diabético. Isso, É a mesma raciocínio. Você mesma está com a glicose alta porque você está obeso ou Exato. sobrepeso. Porque E não porque você está comendo tudo errado. Exato. E Entendeu? quais os valores ali? de o T4, o T13 e o TSH, R$33 a R$38,50. Cada um, né? São três. Normalmente você vai gastar em torno de 100 pila. 90 90 a 110. reais os 3 exames, né? Sim. Então, é uma forma de você manter aí. Eu faço todos eles, aliás, 2 deles, T4 e TSH, todos os anos. Uma vez por ano. Uma vez por ano, Eu para sei ver se o remédio Está dentro do efeito. E dele. quando o remédio não está bem legal, tem um caso bem perto, né, próximo sobre isso, eles reduzem esse tempo. Tem uma pessoa da nossa família que teve que fazer a cada 4 meses para ficar dosando o remédio, né?